essa luta agora por saber quem ele vai ser de novo na Série A. Pelo menos essa é uma luta boa, né? Subiu para a Série A, agora é identificar qual que vai ser o melhor caminho. Tem também a história do Gabigol, né? Que vai deixar o Flamengo, enquanto ele ainda tem contrato com o Flamengo, o jogador segue afastado. Teve todo um negócio esquisito, né? Porque ele ia para a torcida, depois acabou indo para arquibancada, camarote. Me parece que deram destaque enorme para o Gabigol, né? Ele aparecia mais do que os jogadores que estavam em campo, às vezes, na transmissão. E depois de uma conversa com o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, o castigo foi mantido. Ele não entra em campo, então, no jogo contra o Cuiabá, agora, depois de amanhã, quarta-feira, né? A conduta do Flamengo na saída do Gabigol, para você, Alícia, é a mais correta diante dessa situação esquisita que ficou aí no desfecho do contrato dele? Olha, a gente precisaria saber exatamente o que aconteceu, né, no vestiário. Aparentemente houve, de fato, um certo deboche do Gabigol em relação ao Felipe Luiz, e isso a gente não ouviu diretamente, a gente tem, né, o disse-me-disse e as reportagens. O que é fato é que o Gabigol, como sempre, quer se fazer o centro da história, né, o centro da narrativa, ser o centro do mundo e controlar essa narrativa. Então, no momento em que o Flamengo acaba de comemorar, está comemorando o seu título da Copa do Brasil, o primeiro título importante em 2 anos, e ele contribuiu sim né, no primeiro jogo da final, foi muito importante, mas ele vinha de 2 temporadas muito ruins. Então, estava na hora de calçar as sandalinhas da humildade, não. Gabigol fez ali uma cena, que Deus perdoe essas pessoas ruins, e na primeira entrevista que ele dá com o time ainda dentro de campo comemorando, ele torna o assunto, ele se torna o assunto, né? Ele faz questão de tornar aquela noite sobre ele, de falar sobre a saída. Então, com certeza não é né, uma figura que traga tranquilidade ao elenco. Marcos Braz também tem pouca moral para ser o cara que vai disciplinar pessoas, mas enfim, é quem está nesse papel hoje. Mas quem tiver o interesse de contratar o Gabigol, é isso, é um pacote complexo e é um pacote caro. O Gabigol é um jogador que poucos clubes hoje podem pagar e ele vem com esse, né, todo Ego. esse, Com esse esse ego. mise-en-scène aí, esse extra-campo. Esse ego enorme, né? Esse ego Esse ego gigante. enorme, enorme, que não cabe dentro do Maracanã. E aí ele faz essa cena: se me tirarem, eu vou para a arquibancada, porque, de novo, é sobre mim, não é sobre o Flamengo. Então, o time está lá, em vez de a gente estar falando sobre o título da Copa do Brasil, do Flamengo, a gente está falando sobre o Gabigol. E é naturalmente isso que ele quer. Né? Ele recebe pessoas na casa dele vestindo a camisa do Corinthians, ele faz, né, ele cria fatos para continuar sendo notícia. Então, eu entendo que o Flamengo agora não se beneficia do Gabigol para mais nada, porque o ano do Flamengo está encerrado, já tem a vaga garantida, está no G4, conquistou o título da Copa do Brasil, que era o que tinha para conquistar. Então, talvez o Flamengo tenha entendido. Espero que com a anuência do Felipe Luiz, que isso não tenha sido simplesmente imposto para ele, entender que não faz mais sentido ter o Gabigol ali dentro do vestiário. E aí, só para fazer um comentário rápido sobre a questão do Carille no Santos, a gente fala muito dos treinadores que abandonam trabalhos e tal, mas vale dizer que ele tinha uma cláusula no contrato dele com o Santos de renovação imediata e automática com o título da Série B, da qual o Santos desistiu. Então, o Santos agora vai ter que pagar uma multa rescisória para ele, né, cerca de 1,5 milhão, ou quanto eles negociarem, porque não cumpriu aquilo que prometeu para o próprio Carille, né, que levou o Santos à final do Campeonato Paulista, foi campeão da Série B, que é o troféu não faz mais que a obrigação, mas fez. E agora o Santos decidiu que não dá mais, a torcida pressionando muito, tem aí o nome do Pedro Caixinha circulando. Então vamos ver o que acontece, mas a pergunta que fica em relação ao Santos, pensando no Neymar e pensando no Gabigol, é com que dinheiro? Porque o Santos já há alguns anos vende o almoço para pagar a janta. Se não tivesse subido esse ano, teria um problema imenso financeiro, porque já tinha adiantado dinheiro equivalente à Série A do ano que vem. Então, é um clube que também precisa, né, tem um projeto grande, quer voltar a ser grande, precisa de jogadores para isso, mas não dá para esquecer dos compromissos financeiros que tem. E no caso do Santos, é uma situação bem complicada. Verdade, Mili. E o Gabigol também é disputado, né? Tem Santos, Cruzeiro, já tem despertado interesse de clubes de fora do país também. E aí, qual que seria
o destino do Gabigol? Você tem apuração, Mili? Ou, por enquanto, só palpites? Só palpites, só palpites. Eu acho que o Gabigol está nessa categoria de jogadores imaginários, né? Que o Neymar está. Ele se tornou um jogador imaginário. Aquele Gabigol de 2019, 2020, eu acho que ele caberia em qualquer time do mundo. Mas aquele lá, ele ficou, ele está desdobrado no tempo, assim. A gente não vê ele há um bom, sei lá, dois anos pelo menos, né, aqui no Brasil. E acho, assim, eu concordo com a Alicia quando ela diz, é uma escola Neymar, sabe? É Gabigol SA, é ele. Ele está por ele, assim como o Neymar. E são jogadores que, inclusive, eles levam tão a sério isso, que eles têm dificuldade em se colocar taticamente no campo. Porque um time de futebol é um coletivo, né? Se você está nessa mentalidade do eu, você vai ter mesmo dificuldades táticas, que é a maior falha do Neymar. O Neymar, tecnicamente, é um fora de série, é um extraordinário, é tipo um ET. Mas, taticamente, ele não se desenvolveu, como talvez ele tivesse se desenvolvido se ele não fosse dessa escola tão individualista que é a do Gabriel Barbosa. A gente entende, assim, a necessidade, por exemplo, do Gabriel Barbosa de ser marrento para sobreviver, né? Ele vem de uma situação de muita vulnerabilidade. Então, essa marra que hoje a gente critica é a mesma marra que fez ele sair derrubando muros. Então, tem uma dificuldade na dosagem. E até por isso, assim, por essa individualidade que eu vejo neles, eu não concordo muito com quem compara o Vini, essa fase do Vini, à do Neymar. O Vini não é individualista. O Vini é um cara de coletivo. Ele está, inclusive, numa luta social coletiva, né? Ele é muito diferente do Neymar. Acho que não há termos de comparação. Porque o Vini anda nervoso em campo. Bom, a gente já falou aqui por que ele anda nervoso em campo, né? Quem não estaria, não é mesmo? Passando pelo que ele está passando. Então, eu acho que tem essas diferenças, sabe? O Neymar e o Gabigol fazem parte de uma categoria de jogadores, não só imaginários, mas que prezam eles acima de tudo e acima de todos. O futebol não é isso. Me parece um pouco dessa era das redes sociais, né? Que em busca de engajamento está sempre buscando ali um fato novo, né? Para você viver em destaque. Talvez só pelo futebol eles já se destacassem muito mais, né? Não precisasse de tanto. Mas enfim, talvez seja o retrato do momento também, né? A gente vê isso em vários cantos de atuação na política, a gente trata tanto sobre política aqui, né? Como os deputados também têm essa fome por engajamento, né? Vão atrás do recorte certo, os políticos, candidatos, e no futebol me parece que os atletas também buscam, né? Esse momento de viralização em que eles viram o centro da atenção a todo custo. Pessoal, quem está assistindo a gente pela TV, um intervalinho, a gente volta no instante só, até já. Concorda comigo, Alice? Eu falei bobagem aqui. Me diga. Não, Eu concordo fiz plenamente aqui com você. uma análise meio divaguei só sobre o assunto. Não, eu acho que as redes sociais dão essa oportunidade do controle da narrativa, né? Porque antes você não tinha, você era muito mais o campo, o que você falava na beira do campo, uma coletiva, você não tinha essa oportunidade de estar engajando o tempo inteiro e mandando a sua mensagem o tempo inteiro e buscando marcas o tempo inteiro. E os jogadores fazem isso, mas aí é claro que vai do perfil de cada um. Todos os jogadores, em tese, têm acesso a essa mesma realidade e a utilizam de maneira completamente diferente. O Gabigol e o Neymar são caras com muito mais esse perfil de aparecer, de se tornar o centro de todas as histórias. E aí, é claro, é uma coisa que se retroalimenta. Falar do Neymar dá audiência, então as pessoas falam mais do Neymar e falam mais do Gabigol, porque são assuntos que rendem, são personagens interessantes e todo mundo quer ouvir um pouco sobre eles. Mas para isso precisa jogar a bola. E o Gabigol não joga bola no nível que ele pode há pelo menos 2 anos, e o Neymar não joga bola, ponto, há mais de um ano. Ele voltou da pior lesão da carreira, ficou um ano sem jogar, voltou, atuou em 2 partidas um pouquinho e já se lesionou de novo. Então é um cara que é isso. Hoje ele é o Neymar do videogame, ele é o Neymar imaginário, porque a gente não sabe como ele vai voltar desse momento, dessa recuperação. É. Ou influenciador, né? Que vira e mexe, acha ali uma treta na internet. E isso é um negócio também, né? Fiquei observando, muita gente acha briga e isso acaba trazendo engajamento, aí faz uma publi e tal. Enfim, é uma forma de ganhar dinheiro também desse novo momento. Ainda não aprendi, não sei se quero.
Mas talvez eu queira se for para ganhar dinheiro. Mas não. Vou ficar, por enquanto tô de fora dessa. Vamos voltar para a TV agora, pessoal. 6h49. Estamos de volta agora.